Pessoal, bom dia, né? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com a família de vocês. Vocês tenham cumprido a risca aí esse confinamento. Sei que é um momento difícil, mas vai passar. Então, visando aí dar continuidade no nosso processo de aprendizado, eu vou dar sequência à nossa matéria, né? Na última aula a gente viu aquele período pré-colonial, que vai ter basicamente Portugal mais preocupado com o comércio das Índias, que só vai extrair um produto do Brasil. Que produto é esse? O pau-brasil, que quem vai extrair esse pau-brasil, né, das florestas, das matas, são os índios. Em troca disso, os índios vão receber alguns objetos sem valor, né? O nome disso é escambo. Portugal, nesse primeiro momento do período pré-colonial, só envia dois tipos de expedição, que é a expedição de reconhecimento para ver possíveis riquezas dessas suas novas terras, e a expedição de guarda-costas para policiar e evitar, né, principalmente que outras nações venham aqui e tomem o Brasil de Portugal. Só que o que acontece? Portugal ele vai levar um prejuízo nesse comércio com as Índias, né? Então aquele comércio, né, de cravo, pimenta, noz-moscado, gengibre, todo esse comércio que dava lucro para Portugal, agora não dá mais lucro. Então Portugal precisa solucionar essa sua questão da lucratividade. Então só resta para Portugal efetivar agora a colonização do Brasil, ou seja, precisa deixar o Brasil, né, de ser pré-colonial e o Brasil efetivamente gerar lucros para Portugal, né? Então, a partir daí, Portugal vai criar as capitanias hereditárias. O que seriam as capitanias hereditárias? Imagina o Brasil, Tratado de Tordesilhas, você pega lá, né, o Brasil de norte a sul, mais o Tratado de Tordesilhas, e divide em 15. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né, como que seria, né, as capitanias hereditárias, né? Aqui, ó, tá vendo? São essas de verdinho aí, tá, pessoal? Então, cada uma dessas aí é uma capitania hereditária, né? Então, agora você já imagina, se você pega o Brasil, divide em 15 partes e dá uma partezinha, né, dessas terras para uma pessoa, significa que a gente vai ter uma pessoa com muitas terras e muitas pessoas sem terra nenhuma. Começa aí já a questão agrária no Brasil, só para vocês terem uma ideiazinha, né? Então, assim, quais foram os motivos? Por que Portugal, né, precisou transformar o Brasil em algo que realmente desse lucro, né? Por causa dos prejuízos que ele teve lá no Oriente. Então, ele precisava também efetivar a colonização, precisava de fato ocupar o Brasil para poder evitar que outras nações, outros países viessem aqui e tomassem, né? Então, os fatores são prejuízo no Oriente, precisava fazer o Brasil dar lucro, precisava evitar estrangeiros, ou seja, a perda da posse, e precisava agora buscar riqueza em larga escala. Qual vai ser o produto que Portugal vai implantar no Brasil para fazer o Brasil gerar dinheiro para Portugal? O açúcar, galera. Começa então com as capitanias hereditárias, o ciclo do açúcar. Então cada uma dessa capitania hereditária devia ter o plantio do açúcar. Mas poxa, professor, o açúcar, um negócio tão barato hoje, galera. Hoje a gente encontra o açúcar, né, em qualquer mercado. Só que naquela época o açúcar ele era um produto muito raro, né? Inclusive lá na Europa, quando, né, havia um casamento, o pai da esposa era ele, né, que dava o dote de casamento, né? E muitas vezes o dote de casamento era o açúcar, né? Então o açúcar vai ser plantado aqui no Brasil. E vamos supor, eu sou o rei, né? E eu preciso então organizar as minhas capitanias hereditárias. Então eu preciso doar essa capitania hereditária para alguém. Naquela época, galera, vai ter, né, dois documentos que vão estabelecer esse acordo entre quem recebe a capitania hereditária e o rei que doa essa capitania hereditária. Então o documento, né, o papel que vai ser escrito para comprovar que eu, rei, dei a você, donatário, capitão donatário, uma capitania, o nome desse documento é carta de doação. Então, eu dei as terras, você recebeu, a gente vai selar um contrato, o nome desse contrato é carta de doação. Então, você que recebe é um capitão donatário. Agora, quais são os direitos e deveres que você tem com essa capitania? Ou seja, o que você tem que cumprir nessa capitania?
você tem, né, na carta foral, que é o segundo documento, as leis, as regras que você tem para com essa sua capitania hereditária. Então você tem que, por exemplo, cumprir o pacto colonial. Eu sou o rei, você é o capitão donatário. Eu não te doei a terra, então você só pode comercializar comigo. Você tem que seguir esse monopólio. Então eu te vendo produto manufaturado e você me vende a cana-de-açúcar, né? Você tem que gerar lucro com esse açúcar. Você tem que fundar engenho, tem que fundar vila, tem que catequizar o índio, certo? Então quais são os dois documentos? Carta de doação é a que dá a terra, a posse da terra. A carta foral é que estabelece os direitos e deveres que você vai ter com essa sua capitania hereditária, né? E quais vão ser as características, pessoal, dessas capitanias hereditárias? Esse modelo, né, implementado por Portugal para efetivar a colonização do Brasil depois de 1530. Quais são as principais características? Pelo nome diz, se é capitania hereditária, ela é de pai para filho, correto? Óbvio. E ela é intransferível, você não pode vender. Então, se eu, rei, te dei essa capitania, você pode até doar uma sesmaria. Vamos supor, o que é uma sesmaria? Pegar. Você recebeu uma capitania muito grande de terra. Você pode pegar um pedaço dessa sua capitania e arrendar para um terceiro, certo? Só que você não pode vender. Ela é sua, você tem a posse dela, mas você não tem o direito de venda. Outra, imagina, pessoal, eu vou mostrar aqui de novo a imagem. Eu sei que está um pouco prejudicado, vou até tentar aumentar a imagem aqui para vocês visualizarem melhor. Só um segundo. Aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Aqui, ó. São 15 faixas de terra. Se cada capitania hereditária dessa tem um capitão donatário, a gente pode dizer que existe um capitão donatário que manda em tudo, ou cada capitão donatário manda respectivamente nas suas terras? Exato. Cada um manda nas suas terras. Então a gente não tem um poder centralizado, né? Pelo perdão da palavra, na verdade são 15 Brasis. A gente não tem ninguém administrando, a gente não tem uma capital, a gente não tem um governo central. Então a gente tem como característica dessas capitanias hereditárias a descentralização política. Cada capitania tem um capitão donatário. Agora sim, vamos pensar. Eu sou o rei, você é o capitão donatário. Eu te doei, através da carta de doação, uma capitania hereditária. Eu, rei, que vou te dar um dinheiro para você investir nessa capitania hereditária? Não. Essa capitania hereditária vai receber um investimento privado. Ou seja, é você, capitão donatário, que vai investir nessa capitania, com dinheiro do próprio bolso. Então, outra característica é o capital privado. E outra, né, bem simples, é o latifúndio. O que é o latifúndio, galera? Latifúndio, late, grande. Então, grandes porções de terra na mão de uma única pessoa. Foi? Até agora está tranquilo? Outra característica, pessoal, é que agora, a partir de 1530, a gente vai, de fato, começar a escravidão no Brasil. Porque antes, no período pré-colonial, a gente tinha a mão de obra tipo escambo. Em troca do trabalho braçal, os portugueses davam aos índios objetos sem valor, como pente, espada, machado, panela, joias. Agora não. E outra questão que vocês precisam entender é a seguinte: Portugal não precisava ocupar o Brasil de fato para evitar a perda da terra? Como que Portugal, um país pequenininho, ia ocupar o Brasil? Não tinha como, nem se você tirar todos os portugueses de lá da Europa e jogar no Brasil, eles vão ocupar o Brasil. Então, uma maneira deles ocuparem o território brasileiro era através da mão de obra africana, mão de obra escrava africana. Então, agora, com as capitanias hereditárias, quem vai plantar essa cana-de-açúcar é o índio e o africano, já no tipo de mão de obra escrava. Aí eu pergunto a vocês, será que o índio vai aceitar trabalhar sem ganhar nada? E outra, você que é um cara rico em Portugal, que está vivendo da melhor qualidade de vida possível, tem as melhores bebidas, as melhores comidas, você é um nobre, está endinheirado, você vai sair da Europa para ir para o Brasil, plantar cana-de-açúcar, ver índio pelado e ter que ainda fazer engenho, catequizar índio, você vai querer fazer isso? Eu acho que não, Então, a gente sabe que os que vão vir para o Brasil, né, para investir nas capitanias hereditárias, muitas vezes vai ser aquele cara que é nobre, mas que não está tão endinheirado assim. Ele tem, de repente, o título de nobreza,
mas ele não tem tantas riquezas assim. Então, a partir dessas características, a gente já pode observar que essa implementação das capitanias hereditárias ela não vai dar muito certo, né? Por quê? São 15 pessoas, né, mandando cada um em sua capitania hereditária. Se não tem um governo central fiscalizando, porque não adianta, galera, o que engorda o boi é o olho do dono. Se não tem ninguém fiscalizando esses 15 capitães donatários, muitos deles não vão cumprir o pacto colonial, eles vão começar a contrabandear cana-de-açúcar com outros países, isso gera prejuízo para Portugal. Se o capital é privado e o cara que vem da Europa não tem tanto dinheiro assim, ele é um nobre com espírito mais aventureiro, pode ser que ele não consiga, porque o pessoal construir engenho é caro. É uma estrutura muito grande, você tem que trazer o gado, você tem que trazer o moinho, tem que trazer o forno, tem que trazer a senzala, tem que comprar escravo. Então não é tão fácil, né? E os índios, galera, outro fator que vai prejudicar as capitanias hereditárias é o fato dos índios, eles não vão aceitar aquele português barbudo chegar aqui nas terras do índio e escravizar esse índio. Então, a gente pode afirmar que as capitanias hereditárias foi um insucesso. Por quê? Houve contrabando, falhas administrativas, os índios vão resistir e a carência de recursos econômicos. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, das 15, só 2 vão obter sucesso, que são as capitanias de São Vicente, atualmente São Paulo, e a de Pernambuco. Inclusive, a de Pernambuco vai se transformar no maior centro açucareiro do mundo. Lá tem um clima mais favorável, o solo de massapê, então isso tudo vai favorecer o plantio do açúcar. Galera, essa é a primeira parte de capitanias hereditárias. Se isso não deu certo, Portugal precisa transformar esse processo das capitanias em algo que gere lucro. Então, dentro desse contexto, eles vão tentar transformar o Brasil agora num lugar que se torne uma empresa realmente colonial. Então, para solucionar os problemas das capitanias hereditárias, Portugal vai criar o governo geral. Galera, o que deu errado? O que deu errado das capitanias hereditárias? Contrabando, né? Porque eram 15 capitães donatários, ninguém fiscalizando. Se esse foi o problema, qual é a solução para quem está contrabandeando? É você fiscalizar, é você vigiar esse cara de perto. Então agora a gente precisa centralizar a administração do Brasil colonial. Como que a gente vai fazer isso? Com um governo geral, um representante do rei, vigiando todos os capitães donatários de perto para que eles não vendam para outras nações. Se houve resistência indígena, vamos pacificar os índios. Como? Catequizando, falando para o índio, olha, se você continuar assim, você não vai para o céu. O que você entende por sua religião, olha, isso está errado. O correto é seguir isso aqui. Então, a catequização dos índios vai ser uma forma de pacificar essa resistência indígena. Então, o objetivo, né, do governo geral é esse. Fazer a capitania hereditária dar certo, centralizar o poder, né, criar um governo central para policiar os colonos, intensificar o povoamento, ou seja, traz mais escravos, porque a gente não está tendo mão de obra suficiente para produzir cana-de-açúcar, pacificar os índios através do aculturamento e da catequização, e agora a gente, com esse governo geral, a gente vai criar a nossa primeira capital do Brasil, né? Que é Salvador. Por que Salvador? Lembrar que fica perto de Pernambuco, lá no Nordeste. Ali, né, se você põe a capital em Salvador, você fica mais perto de Portugal, você fica mais perto do seu centro açucareiro ali, então fica melhor para você vigiar, né? E Portugal cria, né, alguns órgãos da administração, que fica aí para vocês darem uma observada também, que é o Capitão-Mor, que é o cara responsável pela defesa do interior da colônia. O Capitão-Mor da Costa é o cara que vai ser responsável pela defesa do litoral brasileiro. O cara que é o provedor é o cara que tem os negócios da fazenda. O ouvidor é o cara que vai ser responsável pela justiça. O Alcaide-Mor é o chefe de polícia. Então são alguns órgãos, né, da administração que Portugal vai criar para tentar solucionar os problemas das capitanias hereditárias. Show? E para finalizar, vocês precisam aí, porque muitos vestibulares cobram, quais foram os primeiros governadores gerais. Então, o primeiro governador geral é Tomé de Souza, né? E ele vai ser o cara que vai fundar, né, a primeira capital em Salvador. Junto com ele vem os jesuítas, certo? Que são esses cidadãos que vão ser responsáveis pelo aculturamento
dos indígenas, para pacificar os indígenas. O segundo governador-geral é Duarte da Costa. Ele vai ser o cara responsável por impedir a invasão francesa na Guanabara, hoje Niterói. Show? O terceiro governador-geral é Mendes Sá. Esse cara vai consolidar o sistema do governo geral, ele vai conseguir fazer o açúcar, enfim, gerar algum lucro para Portugal, vai trazer mais escravos e vai fundar a cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa aí de capitanias hereditárias e governo geral. No mais, vocês podem enviar qualquer dúvida, qualquer comentário, que eu estou aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu sei que é um pouco diferente essa distância, mas de corpo a gente está distante e de coração a gente está sempre junto. Valeu, galera. Beijos!